Em Brasília, 12 horas e 23 minutos. Eu sou Oswaldo Bertolino e este é o Giro de Notícias do dia 23 de setembro de 2019. Bloco Nacional. Medicina Preta, primeira turma de médicos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia entra para a história. Jornal Correio. Berço da medicina no Brasil e estado com população majoritariamente preta e parda, a Bahia nunca formou tantos médicos negros numa só turma como agora. A colocação, a colação de grau dos veteranos de medicina da universidade no dia 29 de agosto é inédita, não só para a instituição, como também na história do ensino superior brasileiro. Numa foto que viralizou nas redes sociais, 12 estudantes, 41% dos formandos, posam imponentes de braços cruzados. Para alguns, o mercado representado na imagem, o marco representado na imagem, se confunde com o desvio na história, mas um novo capítulo é simbólico. Mina uma tradição alheia à diversidade de perfis e impacta a área da saúde no estado sem precedentes. IAB apoia OAB e também critica vetos à lei de abuso de autoridade. O Instituto dos Advogados Brasileiros apoia a iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de permitir nota técnica sobre as inconsistências dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, desculpem, a nova lei de abuso de autoridade. A OAB pediu a derrubada integral dos vetos pelo Congresso. Segundo Juliano Breda, presidente da Comissão de Direito de Defesa da OAB, conselheiro federal pelo Estado do Paraná e relator da proposta, aspas, as justificativas dos vetos são genéricas, abstratas, não apontam concretamente o fundamento jurídico dos vetos, como está claramente apontado pela nota técnica aprovada hoje. Estamos presenciando a ascensão de graves ataques à advocacia, a escalada de abusos do poder público contra o cidadão, e hoje esta é uma legislação fundamental, disse Breda. No documento do IAB, assinado pelo presidente nacional Rita Cortes, o Instituto manifesta, entre aspas, solidariedade e apoio à ação promovida pela OAB de representar ao Congresso Nacional a posição contrária aos vetos, principalmente no que se refere à violação das prerrogativas da advocacia. Na sessão plenária da última quarta-feira, dia 18, foi aprovada também a indicação sugerida pelo advogado Tiago Guilherme Nolasco, da Comissão de Direito Penal, para que o IAB produza parecer a respeito das justificativas apresentadas pelo presidente da República para vetar trechos da lei. Candidatos de laboratório para as próximas eleições municipais no Brasil. O Novo é um dos partidos da direita que irá submeter seus candidatos a 3 etapas de provas e entrevistas. E como os candidatos a prefeito serão escolhidos por uma empresa de recursos humanos, terão que pagar até R$ 4.000 se passarem ao segundo turno, segundo contou uma líder do partido A Folha de São Paulo. Outros partidos optam pela clássica pesca de novos filiados. O encontro dominical do movimento Renova Brasil, baseado em aulas motivacionais, tem jeito de primeiro dia de colégio, porque os alunos não se conhecem. É muito mais diverso quanto ao gênero ou à raça do que qualquer Câmara Parlamentar brasileira. O governo inicia campanha para melhorar a imagem do Brasil. O governo brasileiro divulgou o primeiro vídeo da campanha publicitária Brasil by Brasil. O mundo precisa conhecer o Brasil. By Brasil, um dos maiores produtores do mundo. O Brasil alimenta 1,2 bilhão de pessoas e usa só 7,8 das suas terras com lavouras, diz o locutor no vídeo, enquanto imagens mostram a produção agrícola brasileira, florestas e paisagens ambientais. O vídeo de 30 segundos, divulgado na manhã deste sábado, nele o governo destaca que o Brasil está entre os principais exportadores de açúcar, café, suco de laranja, soja, carne bovina e frango.
Entre aspas, isto é possível com tecnologia, pesquisas agrícolas e incentivo para a produção que neste ano será de 53 bilhões de dólares, afirma o vídeo. Damares critica reportagem sobre discurso na Hungria. A ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, usou o Facebook para criticar no sábado uma publicação que o portal de notícias UOL fez sobre o discurso da ministra na terceira cúpula da demografia de Budapeste, na Hungria, realizada em 5 de setembro. Entre aspas, este jornalista já passou dos limites comigo. Intitulada com Damares, cúpula da demografia, ataca a ONU, feminismo e homossexuais. A reportagem relata que os discursos pregados pela maioria dos palestrantes convidados, aspas, iria muito além do debate sobre demografia, como o caso do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que sugeriu uma maior aproximação de Deus e a promoção de famílias mais numerosas pela população europeia. Hashtag a culpa é do Witzel, lidera Twitter após morte de menina no Rio de Janeiro. A hashtag a culpa é do Witzel está em primeiro lugar em referência à morte de uma menina de 8 anos que foi atingida por uma bala perdida na noite de ontem no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A menina foi baleada quando estava em uma Kombi com o avô. Segundo moradores, o tiro veio de policiais militares que tentavam alvejar uma moto que passava e atingiram a criança por acidente. Luciano Huck intensifica a articulação para ser presidente em 2022. O empresário e apresentador da TV Globo, que esteve perto de concorrer ao Planalto em 2018, intensificou sua movimentação política nos últimos meses. O discurso oficial é o de que ele está imerso em uma jornada de busca por conhecimento, mas a expressão candidato a candidato passou a ser vista como mais apropriada para o momento atual de Luciano Huck. Bolsonaro recebe advogado de Flávio no Palácio do Planalto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu neste sábado no Palácio do Planalto o advogado Frederic Vassef, defensor do senador Flávio Bolsonaro, PSL do Rio de Janeiro, filho do presidente. O encontro também não foi divulgado pela agência oficial do Palácio do Planalto. Jardim Marielle Franco é inaugurado em Paris. Foi inaugurado neste sábado o Jardim Marielle Franco em Paris, França. O local, em homenagem à vereadora, fica no 10º distrito da capital francesa, próximo a uma das principais estações de trem da cidade. O jardim fica no terraço do primeiro hotel de um hotel parisiense. Ele tem 2,6 mil metros quadrados e conta com 70 árvores. Segundo a prefeitura da capital, o local foi erguido pelo engajamento da capital na defesa dos direitos humanos pelo mundo, mas também na defesa dos políticos em perigo. Algumas mensagens estão chegando aqui. Obrigado quem está mandando mensagem, quem está acompanhando aqui o giro de notícias no portal do Notícias do PCdoB. Prosseguindo, Haddad chama Witzel de assassino e pede impeachment do governador. Fernando Haddad responsabilizou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em publicação feita neste sábado pelo Twitter. Na postagem, Haddad classifica Witzel como um assassino e pede a saída do mandatário fluminense do cargo por meio de um impeachment. Fora Witzel, tuitou ele. Tenho evitado, aspas do Haddad, tenho evitado tuitar esses dias. Coisas absurdas acontecendo, mas com toda sinceridade, eu realmente penso que há razões de sobra para que se peça o impeachment de Witzel. Ele é o grande responsável pelas atrocidades que se cometem no Rio de Janeiro, um assassino. Mônica Bergamo, na sua coluna no jornal Folha de São Paulo. A música brasileira está uma merda, diz Milton Nascimento, triste com o mundo. Com quase 77 anos, ele diz que o mundo atual não o inspira a compor, mas que nunca vai parar de cantar. Entre aspas, a música brasileira está uma merda, diz Milton Nascimento. As letras estão, meu Deus do céu, uma porcaria, emenda o cantor e compositor.
Aspas ainda no Milton Nascimento. Não sei se o pessoal ficou mais burro, se não tem vontade de cantar sobre amizade ou algo que seja. Só sabem falar de bebida e a namorada que traiu, ou do namorado que traiu, sempre traição. Ele cita os nomes de Maria Gadu e de Tiago York como os poucos jovens de quem gosta na atual geração de músicos nacionais. Tem o crioulo também, mas ele não é tão novo, diz Milton Nascimento. Aspas ainda. Não sei por que o cancioneiro nacional está ruim. Mesmo com a ditadura militar, o pessoal não deixava de falar as coisas. Ou os cantores não deixavam, ou a gente escrevia músicas. E eles entendiam errado, mas ninguém deixou de escrever, diz ele. Hoje que está de novo quase uma ditadura, o povo não está sabendo escrever. Para defender o vazamento ilegal de áudio entre Dilma e Lula, Deltan articulou nota da Associação Nacional dos Procuradores da República, o conhecido conluio que existe nas organizações, inclusive as que deveriam participar da fiscalização, né, no sentido de garantir que os papéis sejam cumpridos de acordo com a institucionalidade. Em março de 2016, para defender a ação do juiz Sérgio Moro, que tornou públicos áudios de conversas entre a então presidente Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, o procurador Deltan Dallagnol ajudou o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, à época José Robalinho Cavalcante, conhecido militante da Lava Jato, a redigir a nota publicada pela associação, que também contou com palpites do próprio Moro. A revelação foi feita neste sábado em mais uma reportagem da Vaza Jato. Detalhe, na conversa, Dallagnol escolhe os adjetivos mais adequados para educar o próprio trabalho e faz palpites de Moro com quem também falava pelo Telegram. Após ataques, Felipe Neto irá processar Silas Malafaia. Nesse sábado, Felipe Neto usou seu Twitter para avisar que entrará com um processo contra o pastor Silas Malafaia. O motivo é da ação judicial, segundo o youtuber, são as ofensas que o pastor fez a ele. Aspas do Felipe Neto. Estamos dando entrada com o processo criminal contra Silas Malafaia após este ter dito que sou bandido e dito bota esse canalha na cadeia, disse Felipe. Além de vários outros absurdos, vai responder na justiça. Finalizou dizendo que agora é com a justiça. Advogados de Lula se dispõem a divulgar áudios para provar que foram interceptados por Moro. Em troca de cartas publicadas no blog... Tem um recado aqui, camarada, dia 24, na cidade de Tijuca. Enfim, as pessoas estão lendo aqui o nosso chat. Em troca de cartas publicadas no blog de Matheus Stephenson, entre aspas, um dos maiores estudiosos da corrupção no mundo, segundo o procurador Deltan Dallagnol, os advogados do ex-presidente Lula se dispõem a divulgar áudios numa conferência internacional para provar que foram interceptados ilegalmente por ordem do então juiz Sérgio Moro. Senadores repudiam emendas por apoio à reforma a Eduardo Bolsonaro. Um grupo de senadores divulgou um manifesto contra a liberação de recursos do orçamento pelo governo como forma de garantir apoio nas votações no Senado. A justificativa é de antecipar a rumores de que o Palácio do Planalto poderia aplicar verbas em redutos eleitorais parlamentares que aprovarem suas pautas, entre elas a reforma da Previdência e a provável indicação do deputado Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos. Tsunami pela educação vai voltar, diz novo presidente da UNE. O estudante de economia da Universidade de São Paulo, USP, Iago Montalvão, 26 anos, foi eleito no 5º Congresso. Ele avisa que a greve geral pela educação vai voltar nos dias 2 e 3 de outubro. A reportagem é do Portal Vermelho, que destaca um trecho da fala de Iago, entre aspas. Este processo que nos trouxe até aqui foi fruto de muita luta. O fato de o STF ter liberado este recurso e parte dele ter ido para a educação, a história da Lava Jato, do dinheiro que a Lava Jato queria botar a mão e que foi uma parte para a educação.
Não foi um processo automático, é preciso que se diga. Isso o Iago Montalvão dizendo. Isso foi fruto primeiro das lutas nas ruas. A mobilização estudantil nas universidades, passeatas, criou um caldo social que olhou para a educação com muita preocupação. CNN chega ao Brasil em meio a incertezas sobre isenção em relação ao governo. Ainda há uma chance de que aconteça em dezembro, mas o mais provável é que a CNN Brasil só estreie no ano que vem. É quando deve viabilizar os equipamentos e a presença nas principais operadoras de TV paga. Só então virá a resposta definitiva à maior indagação sobre um novo canal de notícias que projeta chegar a 400 jornalistas e produtores, uma das maiores redações do país, será isento ou, como é a CNN Turquia, um veículo de apoio ao governo. A exemplo da CNN turca, a brasileira foi licenciada por um investidor local, Rubens Menin. Segundo a atualização recente feita pelo canal, ele detém 65% das ações da Novos Media, empresa por trás da CNN Brasil e para a qual indicou seu filho como presidente. Os restantes 35% são de Douglas Tavolaro, que trocou a vice-presidência de jornalismo da Record pela presidência executiva do canal. Manin, que defende publicamente o governo Jair Bolsonaro a ponto de questionar até a cobertura internacional sobre a África, tem interesse direto em decisões federais. Lava Jato optou por poupar donos da Odebrecht de medidas drásticas para fechar delação. Procuradores da Operação Lava Jato pouparam a Odebrecht e seus principais executivos de medidas drásticas cogitadas durante as negociações do acordo bilionário que assegurou a cooperação da empresa com as investigações a partir de 2016. Mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil e analisadas pela Folha em conjunto com o site mostraram que os procuradores pensaram até em obrigar os donos da Odebrecht a vender suas ações na empresa para que se afastassem completamente dos seus negócios após a delação. Os investigadores também discutiram a possibilidade de impedir a Odebrecht de pagar os advogados dos delatores e se responsabilizar pelas multas impostas aos executivos para evitar que preservassem o patrimônio acumulado quando estavam envolvidos com a corrupção na empresa. Mas os diálogos examinados pela Folha e pelo The Intercept indicam que os procuradores deixaram de lado essas medidas com o avanço das negociações para inviabilizar o acordo com a Odebrecht, que era um dos maiores grupos empresariais do país e entrou em crise quando foi atingido pela Lava Jato, a indústria da delação premiada e da destruição da empresa nacional. Promessa de afagos teria convencido Bolsonaro a aceitar jantar com Trump. A promessa de gestos de deferência feita por Donald Trump teria convencido o presidente Jair Bolsonaro a contornar recomendações médicas e aceitar convite para jantar com o líder do país anfitrião na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. A vassalagem do Bolsonaro não tem limites. Bloco de economia. As três grandes dívidas que estão asfixiando os americanos. Um adulto gasta em média 4 mil dólares, cerca de 16,6 mil reais, apenas em despesas de cartão de crédito, o que vem complicando a vida das famílias mais vulneráveis que não têm como honrar suas dívidas. Nos Estados Unidos, 32 estados permitem qualquer forma de empréstimo fora do sistema bancário tradicional, que geralmente é a forma mais cara para se obter crédito. É assim que as pessoas acabam presas entre as grandes dívidas que gradualmente sufocam os credores. Crédito pessoal, empréstimo para compras de automóveis e empréstimo estudantil. Em escala nacional, se muitas pessoas não conseguem pagar suas dívidas, as coisas podem se complicar, como aconteceu na grande crise financeira de 2008, quando muitas famílias não foram capazes de pagar suas hipotecas. Apesar de rica, a Califórnia concentra pobreza e vê crise de habitação em Los Angeles. Se fosse um país, a Califórnia seria a quinta ou a sexta maior economia do mundo.
dependendo do critério. Mas o estado mais rico e progressista dos Estados Unidos é também o segundo com maior número de pessoas pobres, atrás somente do pequeno distrito de Colômbia, onde fica a capital, Washington. Exemplo disso é a crise de habitação pela qual passa o estado, principalmente em seu maior símbolo, Los Angeles. A cidade viu o número de moradores de rua saltar 41% desde 2015, segundo dados da Autoridade de Serviços para o Sem-Teto em Los Angeles. Desde o anúncio da chamada Guerra à Pobreza pelo presidente democrata Lyndon Johnson, em janeiro de 1964, os Estados Unidos têm formulado uma série de programas e metodologias sobre a pobreza no país. Com altos e baixos desde então, o combate ao problema mobiliza de isenções fiscais e ajuda alimentícia a parâmetros cada vez mais sofisticados para aferir quem são e onde estão os pobres americanos. O mais tradicional é uma antiga linha de pobreza geral que define os elegíveis para receber auxílio via programas sociais. Renda individual abaixo de $12.000 ao ano, R$50 mil, ou de $20,4 mil, R$85 mil, para famílias de 3 pessoas, por exemplo. Reforma tributária não alivia peso de imposto no consumo. Na contramão de muitos países, o Brasil concentra impostos sobre a compra de bens e serviços em vez de renda e patrimônio. O ministro Paulo Guedes criou um grupo de especialistas para trabalhar na reforma tributária. Indicado para comandar a Receita Federal após a demissão de Marco Sintra, o auditor fiscal José Barroso Tostes Neto terá reforço para tocar a agenda da reforma tributária. O governo decidiu convidar para a equipe econômica um time de especialistas para aperfeiçoar a proposta do Executivo, ainda não apresentada formalmente ao Congresso, mas já em elaboração. Segundo uma fonte, já está decidido que a advogada tributarista Vanessa Conado, diretora do Centro de Cidadania Fiscal, coordenará um grupo formulador. Ela será nomeada assessora especial do Ministério da Economia. Pobreza cresce nas cidades que vivem da riqueza do petróleo. Nos 15 municípios do país que mais tiveram aumento no número de beneficiários, 11 têm renda per capita acima da média nacional. Em São Paulo, a alta foi de 59%. Com a lenta recuperação da economia, o Bolsa Família se tornou uma espécie de seguro-desemprego, fazendo surgir um novo perfil de beneficiário. Nos últimos 6 anos, cidades ricas que perderam postos de trabalho estão entre as que mais ganharam beneficiários. Levantamento feito pelo jornal O Globo, com dados do Ministério da Cidadania, mostra que entre os 15 municípios com mais de 100 mil habitantes, onde houve maior crescimento do Bolsa Família entre 2013 e 2019, 11 PIB per capita acima da renda nacional, da média nacional. A maioria também tem em comum uma economia direta ou indiretamente ligada à indústria, setor que mais destruiu empregos na crise, quase 1 milhão de vagas perdidas desde 2015. 10 dessas 15 cidades ficam no estado de São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Esses municípios tiveram aumento superior a 50% no número de beneficiários entre 2013, ano anterior ao início da crise, e 2019. Na capital paulista, a alta foi de 59%. Analistas avaliam que o Bolsa Família, criado para aliviar a pobreza estrutural, ganhou novo perfil com a longa crise econômica do país, atendendo também aos trabalhadores que perderam seus empregos. As empresas que servem de barriga de aluguel para agrotóxicos. No intrincado caminho para se aprovar um novo produto agrotóxico no Brasil, uma prática crescente vem chamando a atenção de quem estuda o setor. Perante a lei, ela é chamada de transferência de titularidade, mas na prática funciona como uma manobra para guardar lugar na fila de obtenção de licença. Uma manobra que pode colocar em risco a segurança de todo o processo pelo qual um pesticida passa até sua aplicação nas lavouras. Funciona assim: em vez de as próprias companhias obterem as licenças para seus produtos e colocá-los no mercado,
Muitas vezes, quem cuida desse processo é uma empresa especializada em um serviço conhecido como barriga de aluguel. Elas dão entrada no pedido, aguardam o tempo necessário e depois geram registros para futuramente repassá-los para outras companhias, seja por compra, venda ou transferência. Um levantamento inédito feito pela agência pública e a Repórter Brasil mostrou que apenas nos últimos 20 meses, 326 registros de comercialização de agrotóxicos mudaram de dono no país. O principal objetivo é burlar o longo processo percorrido para se colocar um agrotóxico no mercado. Postman diz que no correntismo Globo estaria quebrada, por isso a posição dúbia sobre Bolsonaro. Ele tuitou, o Márcio Postman, receita total do Grupo Globo deve ser 18,7% inferior em 2019, se comparada à do ano de 2014. Em 5 anos, a receita caiu 3 bilhões de reais, ou seja, 600 milhões de reais por ano, em média. Não fossem os ganhos do rentismo, a situação estaria pior ainda. Por isso, a posição dúbia em relação a Bolsonaro. Investidores estão apreensivos por discurso de Jair Bolsonaro na ONU. O presidente Jair Bolsonaro chegará à ONU segunda-feira com a intenção de neutralizar a crítica internacional motivada pelas queimadas na Amazônia, mas reafirmando o direito do Brasil se desenvolver a floresta. Poucos países no mundo têm afeto generalizado como o Brasil, seja pela sua tradição de diplomacia multilateral e soft power, seja pela receptividade dos brasileiros ou pelas belezas naturais. Essas qualidades, no entanto, ficaram em segundo plano perante a desconfiança internacional gerada pelo tom das respostas de Bolsonaro às críticas. Petrobras acelera desmonte da bacia de Campos e mira pré-sal. Foi uma era de ouro. São mais de 30 plataformas da Petrobras que ainda trabalham na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Foi lá onde a estatal tornou-se a maior especialista em exploração de petróleo em alto mar. Agora, pouco a pouco, a empresa vai deixando esses dias de glória para trás para focar no pré-sal. Por determinação da Agência Nacional de Petróleo, a estatal está se desfazendo de 250 concessões, uma grande parte deles na bacia de Campos. De imediato, 180 estão sendo repassadas para iniciativa privada. O objetivo da ANP é que outras empresas façam prospecção em áreas não exploradas e reativem poços que ainda tenham petróleo para ser retirado. Além disso, 8 plataformas estão sendo descomissionadas este ano, o termo técnico para a desativação. Empresas estão sendo contratadas para o desmonte e venda da sucata. Segundo a ANP, nos próximos 10 anos, 34 plataformas presentes na bacia de Campos serão descomissionadas. Em todo o Brasil, 66, todas na camada chamada de pré-sal, de pós-sal. Além desse movimento, a Petrobras também está vendendo 8 refinarias, dutos e distribuição, num projeto de levantar quase 100 bilhões de reais que serão usados para investimentos e abatimentos de dívidas de quase 400 bilhões de reais da companhia. Tudo para focar no pré-sal, que tem surpreendido pela produtividade e qualidade do óleo. O processo de desmonte da Petrobras continua acelerado. O resultado do golpe, o resultado da chegada desse projeto de governo no poder é exatamente isso. O desmonte da economia nacional, da estrutura da economia, da soberania nacional e também o desmonte da estrutura social e democrática do Pacto da Constituição de 1988. Bloco Internacional. O presidente do Irã pede união no Golfo Pérsico diante da presença dos Estados Unidos. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu neste domingo 22 que os países do Golfo Pérsico se unam para evitar que os Estados Unidos aproveitem as rupturas existentes na região e garantiu que o envio de tropas estrangeiras pode criar problemas, segundo informações da agência F. Aspas,
do presidente do Irã. Estendemos a mão aos países vizinhos e, inclusive, estamos dispostos a esquecer os erros do passado, porque hoje a situação é que os inimigos do Islã e da região, ou seja, Estados Unidos e sionismo, Israel, querem se aproveitar dessa divisão entre nós, afirmou o líder. No discurso realizado em um desfile militar. Ele fez referência aos vizinhos árabes do Golfo, com os quais o Irã mantém relações tensas, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Irã apresentará na ONU esta semana um plano de cooperação regional de segurança para a região, que é vital para o abastecimento mundial de petróleo. David Cameron, o premier que detonou o Brexit, diz que sente muito mesmo. O ex-ministro britânico David Cameron lamenta que o referendo do Brexit não tenha sido do jeito que ele queria. Ele lamenta que a Grã-Bretanha esteja paralisada por disfunção política e que ninguém pareça saber o que fazer agora. Ele lamenta que as pessoas, incluindo ao que parece a rainha, estejam com raiva dele. Sinto muito pelas coisas, disse ele. Faz 3 anos que a Grã-Bretanha se chocou ao votar pela saída da União Europeia em um referendo convocado por Cameron. 3 anos de sua saída precipitada da Downing Street e 3 anos desde que ele falou publicamente sobre o assunto. Seus críticos neste país, profundamente divididos, sentem que ele se comportou como um personagem de um filme de ação que coloca uma bomba e depois se afasta da explosão com o paletó jogado despreocupadamente sobre o ombro enquanto o fogo arde atrás dele. Cúpula do Clima da ONU começa com mensagens de jovens ativistas. Mais de 500 jovens líderes de movimentos contra o aquecimento global, provenientes de 140 países, foram selecionados para participar da cúpula. Pela primeira vez, a cúpula da Organização das Nações Unidas deu seu pontapé inicial com a voz dos jovens ativistas que tem impulsionado a luta contra o aquecimento global. O evento começou nesse sábado, dia 21, em Nova York, e segue até segunda-feira, dia 23, quando se encerra com a participação de líderes mundiais. No debate de abertura da cúpula, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que os jovens são hoje essenciais na corrida contra o aquecimento global, uma corrida que ainda estamos perdendo, afirmou, aspas. É a geração de vocês que deve nos responsabilizar e garantir que não traiamos o futuro da humanidade. Turquia disse preparada para uma operação na Síria. Os preparativos da Turquia na fronteira com a Síria para uma possível operação nesse país terminaram, anunciou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, antes de conversações com o líder norte-americano Donald Trump. Aspas do Erdogan: os nossos preparativos ao longo da fronteira terminaram, disse ele, em Nova York, onde vai ocorrer a Assembleia Geral da ONU, que começa dia 24. Os Estados Unidos e a Turquia concluíram no mês passado um acordo para criar uma zona tampão no nordeste sírio. Esta zona deve separar a fronteira turca dos territórios controlados pela milícia curda Unidades de Proteção do Povo, considerada por Ankara um grupo terrorista. Essa milícia tem sido um parceiro-chave de Washington na luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico. O inferno astral dos principais aliados internacionais de Bolsonaro começa com Netanyahu. Os dois firmaram acordos de cooperação e Bolsonaro acompanhou o premier de Israel em uma ida ao Muro de Lamentações, algo raro na política externa, uma vez que líderes que visitam Israel costumam ir ao local sozinhos, para que o episódio não seja interpretado como um endosso à reivindicação israelense de uma área de Jerusalém, que também é pleiteada pelos palestinos. Bolsonaro também concluiu a visita com o compromisso, em suas próprias palavras, de mudar a embaixada brasileira para Jerusalém, medida que também causaria atritos na comunidade internacional. Por enquanto, porém, anunciou apenas um escritório comercial na cidade sagrada. O Netanyahu enfrenta dificuldades tremendas nas eleições em Israel.
Itália e Argentina, a possível troca de comando em Israel e entre outras dificuldades enfrentadas hoje por líderes internacionais de quem Bolsonaro se aproximou, também tem o caso da Itália, da Argentina e também os próprios Estados Unidos. Na Itália, o Matteo Salvini, ex-vice-premier, que agradeceu publicamente ao presidente Bolsonaro a extradição de Cesare Battisti e teceu elogios a Eduardo Bolsonaro por sua indicação à embaixada brasileira em Washington, né, ainda conta com grande popularidade na Itália, tinha pretensões de se tornar premier quando rompeu em agosto com a coalizão que governava o país na época. E tem o caso do Macri na Argentina, que admite, né, que tem dificuldades. Esta semana ele fez um pronunciamento criticando o povo argentino. Né, ele disse, nesse sábado, na verdade, estar consciente de que há compatriotas que, segundo ele, ainda têm dificuldades em avançar financeiramente, e nota isso nos seus bolsos ou na mesa do dia a dia, mas afirmou que sua intenção é não deixar ninguém para trás. Aspas do Macri: como presidente, minha tarefa é que nenhum argentino seja deixado para trás. Quero ser aquele que, em uma procissão, fica atrás de todos, cuidando para que ninguém fique pelo caminho. A Guarda Revolucionária do Irã diz estar pronta para qualquer cenário. A Guarda Revolucionária do Irã está pronta para o combate e também para qualquer cenário, disse seu comandante, enquanto o acordo nuclear do país desaba e os Estados Unidos alegam que o Irã estava por trás de um ataque em grandes campos produtores de petróleo na Arábia Saudita que agitaram os mercados globais de energia. No sábado, o general Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, disse em cerimônia exibindo pedaços de um drone norte-americano que os militares está pronta para qualquer cenário. Ele acrescentou: se alguém cruzar nossas fronteiras, vamos atacar. O ritmo mais rápido das mudanças climáticas é assustador, disse cientista. O professor Sir David King diz estar assustado com o número de eventos extremos e pediu que o Reino Unido para que o Reino Unido avançar em suas metas climáticas em 10 anos. Mas o chefe do clima da ONU, ele também é o chefe do clima da ONU, disse que usar palavras pode deixar os jovens deprimidos e ansiosos. Os ativistas argumentam que as pessoas não agirão a menos que sintam medo. Falando à BBC, o professor King, ex-consultor científico, chefe do governo, disse: é apropriado ter medo. Previmos que as temperaturas aumentariam, mas não prevíamos esse tipo de evento extremo que estamos recebendo tão cedo. Ele disse que o mundo mudou mais rapidamente do que o previsto no 5º relatório de avaliação do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança no clima em 2014. Bolsonaro disse que vai falar duro na ONU. Apesar da promessa de um discurso conciliatório, o presidente Jair Bolsonaro deve aproveitar sua fala na abertura da Assembleia Geral da ONU para enviar recados à comunidade internacional. A estreia do brasileiro na organização terá respostas às críticas, na visão do governo, indevidas, feitas à política ambiental de Bolsonaro e à condução do combate às queimadas na Amazônia. França mobiliza 75 mil agentes para dispersar coletes amarelos. A polícia francesa, usou gás lacrimogênio para dispersar manifestantes no centro de Paris neste sábado, quando a capital foi posta sob alta segurança para impedir que manifestantes dos coletes amarelos perturbassem uma marcha de proteção climática. Especialistas alertam sobre riscos de algoritmos para prever hábitos. O professor da Ohio State University, Dennis Hirsch, abordou o tema no 10º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, evento organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil nesta semana em São Paulo. Segundo o docente, o caso exemplifica um dos riscos dessa técnica ao considerar sentimentos, traços de personalidade e comportamentos como forma de persuadir pessoas a adquirirem algum produto ou serviço.
Outro risco potencial, acrescentou, é a manipulação de indivíduos em processos políticos. Ele citou o escândalo da empresa Cambridge Analytica, que utilizou dados levantados no Facebook por um aplicativo para explorar emoções das pessoas em campanhas eleitorais. Há manifestações para destruir o acordo de paz com as Farc, diz negociador colombiano, chefe das negociações de paz do governo Juan Manuel Santos com as Farc. Humberto de la Calle, de 73 anos, diz estar preocupado com as dissidências da guerrilha, mas demonstra otimismo sobre com a continuidade do processo de paz. Ele critica as tentativas do governo Ivan Duque de destruir o acordo e afirma que falar em um pacto de paz melhor ou mais duro para as Farc é uma piada. Numa entrevista ao jornal El País, um dos comandantes, Rodrigo Lodonho Echeverri, ele afirma que ele entrou nas Forças Armadas Revolucionárias, Farc, aos 17 anos e acabou sendo o último líder da guerrilha mais antiga nas Américas. Após 4 décadas de guerra contra o Estado, ele assinou o acordo de paz que deram fim ao conflito armado. Ele conversou com o país por telefone 2 semanas depois de um pequeno grupo liderado por Ivan Marques, seu antigo braço direito, e Jesus Santrich ter anunciado seu retorno ao envolvimento com as armas. O ex-líder guerrilheiro condena a atitude que atribui a uma tentativa de cobrir e ele descreve como irreversível apesar dos obstáculos na sua aplicação. Lodonho reconhece as barbáries cometidas pelas Farc e admite que o partido corre o risco de desaparecer do tabuleiro político se não tomar decisões acertadas, segundo descrição do El País. A autobiografia de Snowden detalha como os Estados Unidos espionaram o mundo. Esqueça os equipamentos mirabolantes dos agentes secretos James Bond. Hoje a principal arma de espionagem é o smartphone, o computador ou o tablet em que você pode estar lendo este texto. Parece obra de ficção, mas não é, ou vocês me ouvindo, obviamente. Parece obra de ficção, mas não é. Se hoje sabemos que nossas comunicações digitais são monitoradas a todo instante, isso se deve, em parte, ao esforço de Edward Snowden, ex-agente da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que está publicando que em 2013... veio a público para delatar um sistema de vigilância em massa que ele ajudou a montar. Os detalhes do escândalo, que mudou para sempre a relação com a tecnologia, ocupam as páginas de Eterna Vigilância, o seu livro recém-publicado, a sua autobiografia recém-publicada. A ridicularização de Macri. Nem bem Caetano Veloso e seus filhos saíam do palco do Teatro Gran Rex, em Buenos Aires, na última quinta-feira, dia 19, e o público, que até poucos minutos havia se encantado com o repertório dos brasileiros, começou a entoar o hit Macri já foi. A canção tem sido a trilha sonora dos antimacristas nesse período pré-eleitoral. Os argentinos vão às urnas em 27 de outubro. Macri tem possibilidades mínimas de se reeleger. Se nas primárias perdeu para kirchneristas, o kirchnerista, a Cristina Kirchner, a chapa liderada por Alberto Fernandes por 15 pontos, as novas pesquisas mostram brecha maior e o candidato peronista vencendo já no primeiro turno. Dia Mundial Sem Carro, trânsito é o vilão da qualidade do ar. O Dia Mundial Sem Carro acontece nesse domingo, 22, tem como objetivo conscientizar sobre a relação do uso de veículo com a má qualidade do ar. A data foi criada em 1997 na França e é celebrada em diversos países, inclusive no Brasil. Os meios urbanos são responsáveis por cerca de 70% das emissões globais de CO2, segundo dados da Humanidade. De acordo com dados do Detran de São Paulo, em abril deste ano, a capital paulista tem aproximadamente 9 milhões de automotores, sendo 6,2 milhões de automóveis. Apesar da imagem de uma chaminé de uma fábrica lançando fumaça na atmosfera ser algo mais impactante do que ver o escapamento de um motor em funcionamento, os carros contribuem muito para uma qualidade do ar ruim. Trump marca reunião com líderes latinos-americanos sobre Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá na próxima quarta-feira
25, com líderes latino-americanos para discutir a crise na Venezuela. Um encontro que ocorrerá para as sessões de trabalho da Assembleia Geral da ONU. Em princípio, o presidente Jair Bolsonaro não participará porque discursará no plenário e retornará ao Brasil na terça-feira, dia 23. O presidente terá a oportunidade de falar com destacados líderes do hemisfério sobre a campanha de pressão sobre Nicolás Maduro, disse uma autoridade do governo americano que pediu. Ou seja, o Trump está aproveitando o evento para articular o golpe na Venezuela, intensificar a marcha golpista e os processos de cerco criminoso à Venezuela. Maduro visitará a Rússia no início de outubro. O presidente Nicolás Maduro visitará a Rússia em breve, em uma aparente tentativa de garantir o apoio russo em meio a uma crise na Venezuela, anunciou o Kremlin. A visita está sendo planejada, disse o porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, e isso acontecerá em breve. A visita de Maduro está marcada para o início de outubro, informou a agência de notícia Interfax. Moscou realiza um fórum anual de energia de 2 a 5 de outubro, mas não ficou claro se Maduro participará do evento. O presidente venezuelano visitou Moscou pela última vez em dezembro de 2018 para conversar com Putin. Estados Unidos estiveram por trás de ataque contra refinarias sauditas, afirmou o deputado russo. A decisão dos Estados Unidos de enviar mais militares para o Oriente Médio após o ataque contra as instalações petrolíferas da Arábia Saudita confirma que foram os Estados Unidos quem organizou isso, afirmam deputados russos. O membro do Comitê de Defesa da Duma, Câmara Baixa do Parlamento da Rússia, Alexander Sherin, afirmou que por detrás dos ataques de drones contra as instalações petrolíferas da Saudi Aramco estiveram os Estados Unidos, que querem obter o controle sobre o petróleo da Arábia Saudita. Antes, os Estados Unidos acusaram o Irã do ataque contra a infraestrutura petroleira da Arábia Saudita, tendo os iranianos negado todas as alegações. Depois, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha aprovado o envio de militares adicionais para o Oriente Médio devido ao suposto ataque do Irã contra a Arábia Saudita. O governo de Maduro denunciará na ONU o envolvimento de Guaidó com paramilitares. O governo de Nicolás Maduro anunciou que denunciará na ONU vínculos entre o líder do opositor golpista venezuelano Juan Guaidó e paramilitares colombianos. Vamos levar às Nações Unidas essas graves denúncias, as evidências e muito mais coisas, afirma a vice-presidente Delcy Rodrigues em um ato em Caracas. Cuba denuncia Trump por nova fase do bloqueio. A informação da Telesur. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, apresenta um relatório sobre o impacto causado pela política de bloqueio econômico, financeiro e comercial dos Estados Unidos contra a ilha do Caribe no ano passado. O relatório, intitulado Necessidade de encerrar o bloqueio a Cuba, será divulgado pelo ministro das Relações Exteriores de Cuba em uma entrevista coletiva em Nova York. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunciou pelo Twitter na quinta-feira a apresentação desse relatório. Aspa do Díaz-Canel. O bloqueio genocida, criminal e assassino deve cessar, escreveu ele no seu Twitter. Chegamos ao final, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi o Giro de Notícia do dia 22 de setembro. Conto com vocês para a divulgação, compartilhamento, os links, enfim, todos os procedimentos aí de interação para que a gente possa divulgar cada vez mais este espaço. Abraço a todos e a todas e até a próxima.